Então, essa ministração começa a introduzir aquilo que nós precisamos entender, o chamado de Deus para a nossa vida como igreja. Então, por gentileza, abra comigo na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 2, do versículo 12 até o 17. O texto diz o seguinte: quando cheguei a Troade para pregar o evangelho de Cristo, e vi que o Senhor havia aberto uma porta para mim, não tive sossego no meu espírito, por não ter encontrado ali meu irmão Tito. Por isso, despedi-me deles e fui para a Macedônia. Graças a Deus, que sempre nos conduz triunfante em Cristo, e por nosso intermédio exala a fragrância do seu conhecimento em todo lugar. Porque para Deus somos o aroma de Cristo entre os que estão sendo salvos e os que estão perecendo. Para esses somos cheiro de morte, para aqueles a fragrância de vida. Entretanto, quem está capacitado para tanto? Ao contrário de muitos, não negociamos a palavra de Deus visando algum lucro. Antes, em Cristo, falamos diante de Deus com sinceridade, como homens enviados por Deus. Soberano e eterno Deus, essa é a tua palavra. Nós sabemos que ela é eficaz para produzir em nós vida, e essa vida produzir em nós frutos. E que nessa noite o teu fruto, o fruto da tua palavra seja gerado em nós. E que em nome de Jesus nós possamos multiplicar essa palavra, no mínimo 30 e no máximo 100, em nome de Jesus. Não esquecendo o texto base, mas para trazer a introdução a vocês, eu quero falar umas palavras do apóstolo Paulo, agora na sua primeira carta aos Coríntios, do capítulo 6, no versículo 19. Paulo diz o seguinte: acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês e que ele foi dado por Deus, e que vocês não são de si mesmos? Meus irmãos, existe um conceito muito errado que permeia na vida de muitos. Existem pessoas dentro da igreja que entendem que os seus deveres com Cristo são apenas quando estão dentro da igreja. E parece que depois que saem da igreja ou saem de uma conexão, fecham a Bíblia, e não fecham apenas a Bíblia, mas colocam o Cristo da Bíblia dentro da Bíblia e não mais no seu coração. Muitas vezes os nossos olhos estão vivendo apenas o Cristo dentro da igreja. É quando nós nos reunimos como igreja, num momento como esse, de estarmos à mesa, participarmos de um banquete tão precioso, que é a ceia do Senhor, um sacramento deixado por Ele. Nos alegramos, sentimos a sua presença, mas parece que quando entramos nos nossos carros, para voltarmos para casa, muitos fecham as Escrituras Sagradas e colocam o Cristo da Bíblia dentro da Bíblia e deixam de viver a sua vida. O texto que eu trouxe para vocês agora, quando o apóstolo Paulo fala aos Coríntios, é muito interessante. Pois essa mensagem de Paulo estava mostrando que os irmãos não estavam valorizando a presença do Espírito Santo no seu corpo. Nesse caso, os irmãos de Coríntios estavam vivendo, infelizmente, alguns da igreja, uma depravação moral. Então o apóstolo Paulo diz: vocês, por causa das suas multidões de pecado, por não andarem continuamente com o Espírito Santo, por não entenderem que o Cristo precisa ir com vocês para casa, precisa ir com vocês para o trabalho, onde vocês estiverem, vocês não estão valorizando como deveriam, e vocês não estão entendendo que as suas vidas, que o seu corpo é um templo do Espírito Santo. Obviamente,
O que eu trago para vocês nessa noite, quem sabe não está relacionado a essa imoralidade sexual, eu não conheço a sua vida, ou pode até estar. Mas a grande questão é que nós precisamos viver com Cristo continuamente, e fazer com que a nossa carne morra para os nossos pecados, e que nós possamos viver continuamente com Cristo. E Marcos, como nós vamos fazer isto? Fazendo com que Cristo esteja vivo em nós todos os dias, todos os momentos e aonde nós andarmos. Havia uma vida religiosa na congregação de Coríntios. E a cidade de Coríntios era uma cidade portuária. E nessa cidade existia muita prostituição. E os cidadãos de Coríntios eram tão depravados, que fora desse contexto de Coríntios, existia um apelido que davam para todos os homens que eram depravados, que era o modo coríntio de viver. Isso estava acontecendo dentro da igreja. Isso quer dizer que muitos estão vivendo aqui na igreja, mas não deixam as suas multidões de pecado. Erguem as mãos, cultuam ao Senhor apenas no domingo, ou quando estão numa conexão, mas quando fecham as escrituras sagradas, Cristo fica aqui dentro. Nessa noite, ou a partir dessa noite, eu quero levá-los a entender, através dessas ministrações que nós vamos ter, que o Senhor nos chamou para nós transbordarmos Jesus. O Senhor nos chamou para nós exalarmos Cristo na vida das pessoas, onde não será necessário nós termos uma camiseta, eu sou de Jesus, onde não será necessário eu falar para as pessoas que eu sou crente, mas apenas a nossa presença, a nossa postura, o nosso modo de ser e de viver vai mostrar para as pessoas que existe algo diferente em nós. É isso que nós precisamos compreender. É assim que nós precisamos viver a nossa vida. E quando nós falamos sobre igreja, há um grande erro também, porque nós não entendemos o que é ser igreja. Muitos pensam que a igreja é apenas essas 4 paredes. Muitos pensam que igreja é quando nós estamos reunidos aqui. Mas na verdade, meu irmão, quando todos nós saímos desse lugar, e não fica uma alma sequer aqui dentro, esse lugar não é igreja. Esse lugar é apenas um lugar. É apenas um templo, 4 paredes. Mas o que faz essa igreja ter o nome de igreja somos eu e você. Então, meus irmãos, nós precisamos compreender também que a igreja de Cristo, ela não é estática, ela é dinâmica. E a igreja, ela está aonde você está, porque você é a igreja. E a grande pergunta para nós nessa noite é: nós estamos sendo igreja no contexto que Deus nos chamou? Nós estamos representando Cristo no contexto que Deus nos colocou, seja na nossa casa, seja no trabalho, seja na escola, seja na faculdade, seja no trânsito, aonde nós estamos exalando essa presença de Cristo para todos. E a partir desse entendimento, nós vamos compreender aquilo que Paulo fala na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 2. Do versículo 12 até o 14, o apóstolo Paulo vai nos falar sobre um triunfo que nós encontramos em Cristo Jesus. Primeiro, Paulo, ele começa falando sobre uma aflição que existia na sua alma, versículo 12. E no versículo 13, ele diz que quando ele chega a Troade, o Senhor havia aberto uma oportunidade para ele.
E essa oportunidade era pregar o evangelho. Mas a palavra nos diz que quando ele chegou lá, não encontrou o seu discípulo, o seu amigo Tito. A aflição de Paulo por não ter encontrado Tito era pelo seguinte: Paulo havia dado uma incumbência muito difícil a Tito. Paulo havia escrito uma carta aos Coríntios. E essa carta que Paulo havia escrito aos Coríntios era uma carta muito dura. Paulo estava exortando os irmãos aos Coríntios. Então, quando Paulo não encontra Tito, ele não sabe qual tinha sido a reação desses irmãos quando eles leram essa carta. E por não encontrarem Tito, por não saber qual tinha sido a reação, como os irmãos haviam recebido as palavras dele, o texto nos diz que ele teve o seu espírito aflito. O seu espírito ficou angustiado. Isso nos mostra, irmãos, que nós também podemos ficar angustiados com as situações da vida. Mesmo sendo igreja, mesmo sendo um apóstolo de Cristo como Paulo, existem situações na vida que nos geram angústias, que nos geram aflições, que nos geram medos, incertezas em relação ao amanhã. Fizemos algo dirigidos por Deus, quem sabe foi algo muito duro, mas aquilo gerou uma aflição no espírito e não sabemos como proceder. Mas o apóstolo Paulo nos mostra qual deve ser a atitude da igreja, qual deve ser a atitude de um cristão, que muitas vezes nós não agimos dessa forma. Paulo, mesmo com a sua alma aflita, ele coloca uma conjunção adversativa. Porque no versículo 14, mesmo diante da sua aflição, da sua alma, versículo 14, Paulo vai dizer: mas graças a Deus, pelas suas misericórdias. Paulo está entendendo que mesmo diante das suas angústias, mesmo diante das suas aflições, do seu ministério, do seu apostolado, mesmo diante da inquietação da sua alma, ele tem a graça de Deus sobre a vida dele, que faz ele viver uma vida triunfante. Mas o triunfante de Paulo não está relacionado a esse triunfalismo que nós temos hoje, num evangelho nefasto que muitas vezes pregam que tudo irá bem na nossa vida. Paulo está dizendo que mesmo com as suas aflições e com as suas dores, não obstante perdendo elas, mas continuando, porque Paulo tinha um espinho na carne, a palavra de Deus nos fala, ele continua seguindo triunfante com Cristo. Então o apóstolo Paulo olha para essa situação, imagina algo que acontecia lá no Império Romano. Nesse contexto de Paulo, quando Roma conquistava uma cidade, quando eles chegavam dessa cidade conquistada, eles faziam uma marcha triunfante na cidade e acendiam incensos. E o cheiro, o aroma que eles traziam para aquela cidade representava que eles foram vitoriosos. Então o apóstolo Paulo diz: eu caminho triunfante. Paulo está dizendo que mesmo diante das dores, mesmo diante das aflições da vida, ele caminha triunfante com Cristo e em Cristo. Alguns comentaristas não sabem ao certo dizer se Paulo está dizendo que ele é um prisioneiro que está caminhando naquela marcha, e mesmo sendo um prisioneiro de Cristo, ele ainda está feliz mesmo com as amarguras da sua alma. Ou se Paulo está dentro daquela marcha triunfante, comemorando uma vitória. Mas a grande questão aqui, meus irmãos, é que mesmo diante das aflições da vida, nós caminhamos triunfantes.
mesmo diante das dores, mesmo diante das lutas, mesmo diante das más notícias, mesmo diante das péssimas notícias, mesmo diante do inesperado, nós precisamos caminhar triunfantes. Nós precisamos nos enxergar em Cristo vencedores, não por aquilo que temos, não por aquilo que possuímos, não pelas bênçãos que ganhamos, mas porque Cristo está em nós. Por isso que Paulo fala aos Romanos, no capítulo 8, do versículo 37. Antes do versículo 37, ele lista uma série de adversidades: a morte e a vida, a peste, a fome e a nudez, o perigo e a espada. E no versículo 37 ele vai dizer: mesmo diante de todos os perrengues da minha vida, mesmo diante dos sonhos não conquistados, mesmo diante daquilo que eu queria e não tenho, mas em todas essas coisas, nós somos mais que vencedores, por meio daquele que me amou. Sabe, meu irmão, eu não sei o problema que você está enfrentando, mas eu quero te dizer nessa noite, através das Sagradas Escrituras, que o triunfo da nossa vida não está naquilo que nós temos nessa terra, mas está porque Cristo está em nós, porque Cristo nos conduz, porque Cristo tem sido o nosso ajudador, o nosso auxiliador por todos os dias. Então Paulo, continuando nos próximos versículos, ele vai falar sobre uma postura, uma atitude que nós precisamos ter, mesmo com problemas. O versículo 14, na parte B, Paulo vai dizer: Cristo, e por nosso intermédio, exala a fragrância do seu conhecimento em todo lugar. Existe uma frase de Billy Graham, que ele diz o seguinte: nós, a igreja, você e eu, somos a Bíblia que o mundo lê. Não é necessário nós falarmos nada, não é necessário nós falarmos absolutamente nada, no contexto que nós estamos, não é necessário nós abrirmos a boca para pregar, basta nós sermos crentes, discípulos de Jesus dentro de um contexto, porque o mundo está nos lendo. O mundo está nos lendo, e quando nos lê, eles precisam enxergar Cristo, enxergar essa fragrância. A melhor forma de nós anunciarmos o Evangelho é por meio das nossas ações. Nós não podemos apenas estar na igreja, precisamos ser a igreja. Esse que é o problema, que nós não entendemos isso, nós só queremos estar na igreja. Nós só participamos da igreja sendo parte do corpo aqui dentro, mas o Senhor nos chamou para nós sermos a igreja. As nossas atitudes precisam refletir Jesus aonde nós formos, meus irmãos. Você que tem empresa, você que é um empresário, você que é um funcionário, você que é uma mãe, você que é um pai, você que é um estudante, você precisa mostrar Cristo na sua vida, aonde você for. O apóstolo Paulo afirma que por nosso intermédio, Deus exala em todo lugar a fragrância do conhecimento de Cristo. A missão que o Senhor deixou para a igreja foi para evangelizar o mundo. Existem muitas pessoas que têm o dom de abrir a voz em praça pública. O pastor Milton fazia muito isso, ia para uma praça, começava do nada a falar muito alto sobre Jesus, de repente um vinha, outro vinha, e de repente eram impactados pelo Evangelho. Não é apenas isso, não é apenas você gritar em uma praça pública que Jesus salva, mas eu acredito que as ações, as atitudes falam muito mais que as palavras que nós possamos professar publicamente para alguém. Quando o apóstolo Paulo utiliza a imagem da fragrância, ele comunica a ideia
de algo que se espalha e é perceptível. Olha para mim, você tem espalhado Cristo aonde você está? É perceptível Cristo na sua vida? É perceptível Cristo na sua vida quando você está na fila e acontece alguma coisa e está demorando muito? É perceptível Cristo na sua vida quando alguém corta a sua frente e você está dirigindo? É perceptível Cristo na sua vida, no seu trabalho, quando alguém começa do nada a implicar com você? É perceptível o mundo está lendo a Bíblia que está no seu coração ou não? João Calvino vai dizer: o triunfo do mistério e a propagação do Evangelho são obras de Deus realizadas em Cristo por meio dos seus servos. Nós somos os servos do Senhor. O Senhor usa para a evangelização a sua igreja, que somos nós. Não esteja apenas na igreja, seja a igreja para esse mundo. O mundo precisa da igreja, meus irmãos. O mundo precisa da luz que nós temos. A grande fragrância da parte B do versículo 14 é a fragrância que Deus manifesta em Cristo por nosso intermédio. Não estamos falando de um triunfalismo novamente, de testemunhos, né? Muitas igrejas usam várias, olha, eu vim para a igreja, depois que eu vim para a igreja, Deus me deu tal coisa. Depois que eu vim para a igreja, eu comprei um carro. Depois que eu vim para a igreja, eu comprei uma casa. E eu com isso, meu irmão, você vai levar isso para o céu? Você tem que falar: depois que eu vim para a igreja, a minha vida mudou. Eu tenho certeza que eu não vou para o inferno. Depois que eu vim para a igreja, eu sou feliz, eu sou alegre. Pode estar tudo caindo ao meu redor, eu estou alegre. Não confunda bênçãos materiais com aquilo que Jesus fez sobre a sua vida. Jesus triunfou sobre a morte na cruz do Calvário. E ao terceiro dia ressuscitou para te dar a vida. Esse é o seu maior testemunho. Portanto, meus irmãos, nos momentos de alegria, nas dificuldades, quando estamos tristes, mesmo assim, nós somos chamados para exalar essa fragrância de Cristo. Nós precisamos exalar o que é bom. Só que muitas vezes nós sucumbimos aos pecados. Só que muitas vezes nós não temos a autoridade de exalar algo bom, porque nós não estamos permitindo que Cristo trabalhe em nós. E ao invés de nós exalarmos o que é bom, nós exalamos o que é ruim. Porque muitas vezes as pessoas vão ver: uau, aquela pessoa não está na igreja, mas por que ele age assim? Pastor, isso é juízo de valor? É, meu irmão, mas o mundo julga. O mundo é mau, o diabo ele é julgador, é acusador. E por isso que nós, mesmo diante dos problemas da vida, precisamos exalar. Só que quando nós sucumbimos e queremos apenas estar na igreja, ao invés de nós exalarmos o que é bom, nós exalamos o que é mal. Nós exalamos o que é péssimo. As pessoas olham para nós e não enxergam Jesus. Ah, meus irmãos, eu acho que para mim seria a maior tristeza da minha vida se um dia as pessoas não enxergarem Jesus em mim. Eu vou entender que eu não estou agindo correto como eu devo agir nessa terra. Nós, irmãos, devemos entender através das Sagradas Escrituras que nós carregamos algo agradável. E esse algo agradável é Cristo. E Cristo deve ser conhecido por intermédio de você. E como Cristo é conhecido por intermédio de mim, através da minha atitude, através da minha vida, através de como eu ajo diante das pessoas. Do versículo 15 ao 16, Paulo diz que somos o bom perfume. Porque para Deus somos
o aroma de Cristo entre os que estão sendo salvos e os que estão perecendo. Para esses somos cheiro de morte, para os que estão perecendo. Para aqueles, os salvos, a fragrância de vida. Mas quem está capacitado para tanto? Paulo, nessa parte do texto, ensina que nós somos o aroma de Cristo. E esse aroma, porém, é percebido de formas diferentes. Para aqueles que são salvos, é algo agradável, algo que traz sintonia, há uma conexão. Mas para aqueles que estão perecendo, nós somos criticados. É isso que Paulo está falando. Existem duas formas de ser entendido o Evangelho, Paulo está dizendo aqui. A forma boa, que são aqueles que são os nossos pares. Nós encontramos de repente um crente em algum lugar, em Jesus, já dá sintonia, falamos do amor de Deus, e de repente você tem um atribulado no seu trabalho que persegue você. Para esse aroma não é um aroma, é algo desagradável, porque eles não creem em Cristo. É isso que Paulo está dizendo. O apóstolo Paulo nos mostra que a fragrância que nós exalamos, meus irmãos, não vem de nós mesmos, não é das suas boas obras. Se fosse das boas obras, a LBV estava salvo, 1000 vezes salva. Não é pelas obras. Nós não estamos demonstrando que temos Cristo para as pessoas por causa daquilo que estamos fazendo. Isso pode ser algo mentiroso. Mas nós exalamos Cristo não por fora, mas de dentro. Aquilo de fato que nós somos. Nós não estamos produzindo, nós não estamos projetando a nós mesmos, mas nós estamos sendo o aroma de Cristo. E o aroma de Cristo para o mundo tão fétido, tão mau, é a igreja. E por meio de nós, por meio da igreja, Cristo é revelado ao mundo. Assim, meus irmãos, o Evangelho precisa ser transmitido através do nosso testemunho. E como é esse testemunho, Marcos, através de duas dimensões, o texto nos mostra isso. A primeira dimensão está relacionada à nossa verticalidade. Como nós estamos nos relacionando com Deus. Assim como havia sacrifícios no Antigo Testamento, e sacrifícios eram rejeitados por Deus, subiam como aroma desagradável, as nossas obras perante Deus podem estar sendo desagradáveis. Mas quando nós estamos com as mãos limpas e com o coração puro, como Davi fala nos Salmos, nós estamos erguendo para Deus o bom aroma. E a outra dimensão que o texto nos fala é o bom aroma na nossa horizontalidade. O aroma que não é nosso, que é de Cristo, como as pessoas estão enxergando. Como as pessoas estão enxergando eu e você. Mas nós vamos pensar que peso Deus colocou em nós. Como nós vamos fazer isso dessa forma? O apóstolo Paulo vai dizer, será que nós somos capacitados para tanto? Você sozinho não, meu irmão. Você sozinho não tem capacidade para tanto. Mas a resposta é apresentada no capítulo 3 de 2 Coríntios, no versículo 5. Não que possamos reivindicar qualquer coisa com base nos nossos próprios méritos, mas a capacidade de nós sermos o bom aroma de Cristo, faz assim comigo, levanta a mão e aponta, vem de Deus. Nós, por nós mesmos, não é porque você é bonitinho, não é porque você é fofinho, porque você se veste bem, porque você é cheirosinho, meu irmão, que você transmite o aroma de Cristo. Não é porque você pega lá o seu Instagram e Jesus te ama, não. É por Cristo estar em você, e Ele capacita e faz de você esse bom aroma.
Portanto, meus irmãos, quem nos capacita para nós cumprirmos o ministério de revelarmos a Cristo é o próprio Deus. E Deus está nos chamando nessa noite para nós não estarmos na igreja apenas, mas para nós sermos a igreja. O Senhor chamou cada um de nós para nós refletirmos a identidade do próprio Deus. Para nós refletirmos a identidade do próprio Deus. Só que muitas vezes, por nós não andarmos alinhados, nós estamos deformando o testemunho que nós devemos dar ao mundo. Deixa eu falar para você, eu sou seu pastor e hoje é ceia. Às vezes eu fico escandalizado com o Instagram de alguns de vocês aqui. Se eu escandalizo, imagina as pessoas que sabem que você é crente. Eu vejo, meu irmão, você não... Então me bloqueia do seu Instagram. Eu penso assim, caracas, meu, se eu olho, imagina Deus. Deformando o testemunho que se deve dar de Cristo. Mas a capacidade não vem de você. Quem sabe você é um pecador como eu sou e não tem conseguido vencer os seus pecados. Mas nós precisamos entender isso aqui. Que se você não tem conseguido receber essa capacidade de ser o bom aroma de Cristo, peça para o Senhor nessa noite. Porque é Ele que nos capacita. Porque é Ele que nos faz dar o testemunho correto. Que é Ele que nos faz sermos um agente transformador. Você já parou para pensar que no contexto que você está vivendo, quem sabe, tão tenebroso, de tantas trevas, e nesse contexto existe um cheiro de morte, e você não tem manifestado o aroma que você precisa manifestar de Cristo para essas pessoas. O Senhor nos chama nessa noite para nós assumirmos o compromisso de exalarmos Cristo em nós, de exalarmos a vida onde existe morte, das pessoas olharem para nós e ver Jesus, as pessoas olharem para o nosso testemunho e querer esse Jesus que mudou a nossa vida, olharem da forma que nós tratamos os filhos, a esposa, olharem da forma que nós fazemos os nossos negócios, olhar a justiça que nós temos em nós e querer esse Jesus. Você é a Bíblia que o mundo lê. Não com juízo de valor eu te digo isso nessa noite, mas eu pergunto para você, quando as pessoas leem você, elas enxergam Jesus? E hoje é muito fácil ler as pessoas, muito fácil, muito fácil. Elas enxergam Jesus? Antes era mais difícil, antes das redes sociais era mais difícil, mas agora é fácil, demais. Elas leem Jesus na sua vida. No trabalho, as pessoas leem Jesus. Você como empresário, os seus negócios refletem Jesus. Quando nós temos uma palavra assim, ela não serve para julgar nós, mas ela serve para nos levar ao arrependimento. Entender que nós não somos nada sem Jesus. Entender até quem sabe, estamos afastados e precisamos nos reconciliar com Cristo. Eu quero cumprir o ID. Esse mundo está perecendo. Jesus está voltando. E nós precisamos fazer alguma coisa, igreja. Você pode dizer amém por isso. Você pode dizer, eu preciso fazer alguma coisa. Existe um chamado muito incrível de um profeta diante de uma geração totalmente caída.
o Senhor não encontrava ninguém. É um negócio para mim muito contrastante, como Deus não vai encontrar alguém, sendo Deus onipresente, onisciente. E ele faz a seguinte pergunta: a quem enviarei? E o Senhor pergunta para nós: a quem enviarei? Será que você é capaz de dizer nessa noite: envia-me a mim, Senhor? Mas para o Senhor nos enviar, é necessário uma postura. O Senhor te colocou aqui nessa igreja, meu irmão, não para você estar aqui, mas para você ser. Para você ter um bom aroma de Cristo. Para Jesus ser refletido em você. O Senhor nos chamou para ganharmos almas. O Senhor nos chamou para fazer discípulos. Isso vai acontecer quando nós nos posicionarmos e termos esse cheiro de Jesus. Vamos dar uma brincada? Dá uma cafungada em quem está do seu lado aí. Vê se ele tem cheiro de Jesus. Você tem que ter cheiro de Jesus. Vamos nos colocar em pé. Vamos adorar ao Senhor e vamos orar a Ele.